começando a primeira edição ao vivo de 2015 do programa UrbanView, um novo olhar sobre a cidade. E no programa de hoje nós vamos conversar com Fábio Navarras, membro do conselho da GBX Capital. Fábio, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Para nós é um prazer recebê-lo aqui, um feliz ano novo. Muito obrigado para vocês também, para todos nós. Para todos nós, para você que está nos assistindo também. Muita esperança. Um ótimo 2015, de muita esperança que a gente consiga atravessar esse 2015 aqui, que a gente estava falando nos bastidores aqui, que promete ser um ano delicado, né? Sem dúvida nenhuma vai ser muito difícil, mas nós sempre vivemos em cima de crises. Quantas crises já enfrentamos, né? Vamos passar mais uma. Mais uma. É isso aí. E o nosso olhar da semana, que é o tema da edição do programa de hoje, é Day Clinics e Medical Centers. Como é o mercado dos novos empreendimentos médicos que estão criando o conceito de shopping da saúde? Nós vamos conversar, entre outros assuntos, com o Fábio, o que são e como funcionam os empreendimentos na categoria Day Clinic e Medical Center. Quais as vantagens para as empresas da área de saúde, os médicos e os pacientes? E como é a estruturação financeira e os investimentos necessários para desenvolver empreendimentos neste segmento? E ao meu lado aqui também, já desejando um feliz 2015, está Sandra Lanza. Tudo bem, Gilberto? Puxa, que legal começar o ano falando de inovação, né? Bem-vindo, Fábio. Quero convidar você para participar em mais um programa UrbanView. Lembrando o e-mail para você mandar, já estou aqui a postos, aguardando a sua contribuição ao vivo, urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia. Você vai lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, e vota numa perguntinha que sempre tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no UrbanView. A pergunta de hoje: você acredita que nichos de mercado como medical centers são a nova fronteira de expansão do mercado imobiliário? Primeira opção, sim, o retorno é maior pela inovação. Segunda opção, em termos, pois a diferenciação será a regra para todos os segmentos. Ou terceira opção, não, casas, apartamentos e escritórios serão sempre o grande filão. Eu aguardo a sua participação. Lá no final do programa a gente traz o resultado e o Fábio vai comentar com a gente. Muito bem, nessa primeira edição ao vivo do programa, a gente conversa aqui com o engenheiro Fábio Navarras. Ele é membro do conselho da GBX Capital, uma empresa especializada em empreendimentos voltados para médicos e pacientes, onde em um único espaço é possível atender todas as suas necessidades de saúde, longe dos ambientes hospitalares padrões que a gente conhece. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existem atualmente mais de 2.000 centros médicos nesses formatos. Então nós vamos saber do Fábio aqui quais são as características desse segmento e se aqui no Brasil ele já apresenta o mesmo potencial de crescimento que existe no exterior. Fábio, vamos pegar justamente para quem está nos assistindo, não conhece ainda o que é esse segmento, perguntaria para você o que são e como funcionam os empreendimentos nessa categoria Day Clinic e Medical Center, qual a diferença entre eles, são semelhantes, enfim, como é que, um pouquinho uma pincelada aí para a gente, como é que é isso? Bom, vamos lá. Na realidade, nós não estamos inventando a roda. Esse produto já existe há mais de 30 anos no mercado americano, com um sucesso, vamos dizer, cada dia maior. Vou te dar só um dado: hoje nos Estados Unidos são realizados procedimentos médicos acima de 80% dentro desses day clinics. Nós chamamos aqui de hospital dia, em função de planos de saúde, nós temos que colocar isso como hospital, porque a própria Anvisa não reconhece e não autoriza o funcionamento de day clinics para procedimentos hospitalares. Existe alguma burocracia brasileira que nos obriga a uma certa ginástica na adaptação de ideias que deram certo lá fora? Exatamente. Então, nós batizamos aqui de hospital dia. Na realidade, é um hospital, porque você tem um centro cirúrgico de alta tecnologia. Esse centro cirúrgico você tem uma recuperação pós-anestésica, que seria o equivalente a uma UTI, que ela tem o objetivo de dar segurança ao paciente que está sofrendo uma intervenção. Agora, você tem a seleção do paciente, que é fundamental para esses procedimentos. Você tem que fazer um pré-anestésico, que é uma consulta, onde determinados tipos de pacientes não podem ser submetidos a intervenções no day clinic. Por exemplo, pacientes diabéticos
pacientes de idosos. São pacientes que oferecem maior risco Que de oferecem de risco, complicação. porque a intenção vamos dizer, são procedimentos eletivos, onde você só tem aqueles que podem entrar e sair no mesmo dia ou no dia seguinte, evidentemente sem complicações. Existe uma ferramenta para fazer esse tipo de triagem? Como é que funciona isso na prática? Essa triagem é feita normalmente por um médico anestesista, tá certo? Ou por uma enfermeira-chefe, em que sabe exatamente quais as perguntas que ela vai fazer para o paciente, de forma a adequá-lo aos procedimentos que podem ser feitos nesse regime em que a pessoa pode sair em seguida. Então, hoje, como eu estava falando, mais de 80% dos procedimentos nos Estados Unidos são feitos nesse regime, que você manda o paciente para casa, você evita a infecção hospitalar, porque não tem doente dentro do hospital, você entra saudável e sai melhor ainda. E me parece também que em relação aos hospitais padrões, digamos assim, eles podem se dedicar mais a atendimentos de casos de urgência, atendimentos de casos mais graves, operações de maior porte, né? Ele libera leito desses hospitais para casos mais graves. Sem dúvida nenhuma, a denominação correta são os hospitais de alta complexidade, onde você vai fazer transplantes, onde você vai fazer, onde vai ter os doentes crônicos. Então, o nosso não tem uma UTI, porque você não tem permanência. Tá? Então, você tem pacientes que ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes anos, dentro de uma UTI. Então, você tira de dentro do hospital de alta complexidade tudo aquilo que não interessa para eles. Por quê? Porque é uma coisa rápida, você não tem a hotelaria, porque um hospital é um hotel. Tá? Então, na hora que você entra e ocupa um leito, você está na fila do centro cirúrgico. Então, na hora que você não tem a hotelaria, você deixa a pessoa na sua casa e ela entra de manhã para fazer o seu procedimento e, normalmente, até o fim da tarde, ela está em casa. Quais são as vantagens para os planos de saúde, para as empresas de saúde? Isso reduz o custo dos planos de saúde. Na realidade, você tem a condição de fazer o mesmo procedimento num day clinic, mais barato e mais econômico do que num hospital de alta complexidade, porque você justamente não tem a internação. E isso, então, eles incentivam, os planos de saúde são favoráveis? Os planos de saúde ainda não entenderam direito como é que funciona isso. Na realidade, nós temos poucos complexos com essa característica no Brasil. Então, os planos de saúde ainda não, vamos dizer, não é que não descobriram, eles não entenderam ainda como é que funciona. Então, o credenciamento de um hospital novo dentro de um plano de saúde, você não imagina o que é difícil. Isso está muito relacionado à medicina preventiva, que nos Estados Unidos é muito mais forte do que aqui no Brasil. Quer dizer, culturalmente, o americano tem isso da medicina preventiva. Isso, obviamente, reduz esforços e capital, né? Foi bom o gancho que você deu, que nenhum plano de saúde no Brasil paga um exame preventivo. Um check-up não é pago, não é incentivado, quando deveria ser. Tá? São poucos os planos que se preocupam com a saúde do paciente. Eu costumo brincar que o meu plano de saúde deveria me dar um prêmio, porque todo ano eu faço um check-up. Então, e você paga. Eu evito que... E você paga. Na verdade, você faz um check-up não de um jeito formal. Por exemplo, tem alguns check-ups em alguns hospitais que eu conheço, onde a pessoa se interna 1, 2, 3 dias, ela faz todos os exames e sai de lá todos os exames feitos. A gente tem que fazer no picadinho, né? Vai no médico, o médico pede 55 exames, você vai marcando nos laboratórios e é mais trabalhoso, né? Quer dizer, ele não é incentivado da forma, digamos, do jeito formal de se fazer. Ele deveria, o mais simples para isso seria aquele que se sujeita a fazer o check-up anualmente, deveria ter uma redução naquilo que ele paga. Esse é o maior incentivo que existe. E para os médicos e pacientes, quais são as vantagens dos day clinics e medical centers? Olha, o médico é uma pessoa extremamente ocupada. Então, o tempo do médico é mais do que dinheiro, é saúde para o paciente. Então, na hora que você coloca a clínica, o consultório dele, no mesmo edifício, onde ele vai fazer a sua cirurgia e voltar a trabalhar, é o sonho de consumo do médico.
Então, ele não ter que sair para... Normalmente ele não sai nem para almoçar. A maior parte dos médicos almoçam no seu próprio consultório, dentro do escritório. Então, porque eles não têm tempo. O tempo que eles têm de folga, de sobra, eles gostam de estudar. Então, eles precisam estar perto dos seus pacientes. Você imagina você pegar um médico em São Paulo que vai operar no Hospital Albert Einstein e o consultório dele é na Rua Itapeva. Ele vai levar, no mínimo, 1 hora para ir do consultório até o hospital. Faz um procedimento lá, volta para o consultório para dar consulta. De tarde, no fim do dia, ele precisa voltar ao hospital para ver o paciente que ele operou de manhã. Você imagina, ele vai perder 2 a 3 horas no trânsito dentro de São Paulo. Na hora que você põe ele anda no elevador e resolve isso dentro do seu ambiente de trabalho, é tudo que ele quer. Agora a gente vai conversar já, o Fábio vai descrever para a gente quais são as características dos empreendimentos da GBX. Mas antes disso, nós vamos buscar um pouquinho da história, né? Quer dizer, vocês passaram um bom tempo estudando e analisando os centros médicos, empreendimentos voltados para atender a grande demanda dos profissionais da área de saúde em grandes centros urbanos nos Estados Unidos. Eu pergunto para você, como foi essa experiência, quais foram as principais lições aprendidas nesse tempo de estudo e análise e, principalmente, quais são as diferenças e quais são as familiaridades deste mercado no Brasil e nos Estados Unidos hoje? Bom, nós temos uma cultura médica que é americana. Nossos médicos top, nossos médicos normalmente têm um curso ou a formação feita nos Estados Unidos. Então nós temos aí a nossa ligação é muito grande com o mercado americano de saúde, tá? Nós não temos uma ligação muito estreita com a Europa, principalmente porque os Estados Unidos está mais avançado nessa parte de medicina. Então, nós formamos uma equipe, um time. Então, eu não trabalhei sozinho nisso. Então, tem o Rafael Amoedo, foi um dos iniciadores, porque nós fizemos o nosso primeiro empreendimento na Bahia. Então tem o Dr. Newton Quadros, que é um professor de administração hospitalar, que faz parte da nossa equipe, tem o arquiteto Ivan Marceves, que é o nosso arquiteto que se especializou em projetar isso, tá? E isso começou do anseio de médicos pedindo por instalações melhores para que eles pudessem trabalhar melhor. Não depender tanto dos hospitais. Não só não depender, porque dos hospitais nós vamos ter que depender sempre, mas que melhorasse a condição de trabalho deles, esse problema do deslocamento, tá? Então, nós fomos para lá, fizemos um estudo em Rochester, na Clínica Mayo, que é um dos ícones da medicina nos Estados Unidos, tá? E lá nós constatamos que tem o hospital de alta complexidade, né? E a 500 metros, ou menos que isso, tem um day clinic com consultórios e clínicas, que foi o que nós ficamos estudando durante algum tempo lá com eles. Eles nos mostraram tudo de como é que isso funciona e isso veio, vamos dizer, veio nos trazer, passando isso para os arquitetos, o nosso primeiro projeto. Isso foi mais ou menos em que ano? O primeiro projeto ficou pronto em 1997. Ficou pronto. Nós começamos isso em 94. Então foi um tempo grande de maturação de estudo, de 94 até 97. E fizemos. Esse primeiro empreendimento nós fizemos com um day clinic, com 3 salas, fizemos um centro diagnóstico de imagem, fizemos uma oncologia e fizemos 90 consultórios. No começo, foi difícil o médico entender. Como nós tínhamos, vamos dizer, um conhecimento dentro do mercado, dentro do setor médico, nós colocamos esse empreendimento para funcionar no mesmo ano, tá? O centro cirúrgico, como os médicos não conheciam, ficaram receiosos. Nós demoramos 1 ano para começar a funcionar. No primeiro mês houve uma cirurgia só marcada para lá. Mas é desconhecimento mesmo, a confiança normal do mercado. Exato. Resultado, depois de 1 ano, nós chegamos lá a ter 500 cirurgias ano nessas 3 salas. Isso é um negócio enorme em termos de cirurgia. Resultado, ficou pequeno o empreendimento. E os médicos entenderam como é que funcionava, nos pediram
mais espaços. E nesse primeiro empreendimento, qual que era o formato de organização? O médico comprava o consultório, O centro de imagem comprava o espaço ou era locação? Nós vendemos 100%. Era um empreendimento para Sendo venda. que a parte dos nossos parceiros ficaram com o hospital e com o centro médico, porque não tinha quem ficasse. Tá? E eles estão até hoje com esses vamos dizer, empreendimentos, que na realidade é um hospital-dia, né? E esse empreendimento ficou pequeno, os médicos que estavam lá dentro falaram, e o médico em congresso principalmente, ele conversa muito. Então começou a aceitação por parte da classe médica. A população sentiu no primeiro momento? Olha, a população, na hora que você dá mais conforto, estacionamento e o paciente resolver tudo no mesmo lugar, porque ele faz a consulta, desce, faz o exame, tem o exame de diagnóstico, de laboratório, tem a tomografia, tem a ressonância, tudo no mesmo lugar. Eu brinco até que isso é o paraíso do hipocondríaco, porque ele pode ficar um mês dentro do prédio e não repete médico. Mas... Foi essa formatação que deu esse conceito que vocês mesmos colocam no material de vocês, que é o conceito do shopping da saúde. Sim. A razão desse conceito shopping da saúde. O médico não gosta muito que se chame de shopping porque ele não está vendendo nada, tá certo? Mas entre nós, o shopping é o que espelha isso, porque a gente procura, na colocação dos médicos lá dentro, de evitar concorrentes. Então a gente procura que isso seja complementar. Então tem um cardiologista, tem um dermatologista, tem várias especialidades, ele é multidisciplinar e essas especialidades são complementares e são usuárias do Day Clinic. Porque tem procedimentos, você não pode fazer uma cirurgia cardíaca dentro do Day Clinic, porque o paciente precisaria ficar internado uma semana. Então essa cirurgia não é feita, né? Mas tem 23, 24 especialidades cujos procedimentos podem todos serem feitos dentro do Day Clinic. Então a parte de ginecologia, ortopedia, tem muita coisa que pode ser feita. A mesma parte cardiológica hoje, os stents podem ser colocados dentro do complexo. Na verdade, assim, historicamente o que a gente viu é que próximo aos grandes centros hospitalares de alta complexidade, como você chama, surgiu, né, os incorporadores imobiliários normalmente localizavam terrenos e construíam edifícios de conjuntos comerciais voltados à área médica, né? Então era Centro Médico X, né? Tinha um nome lá e você tinha lá não sei quantos conjuntos que você ou vendia ou locava para os médicos. Isso era um padrão. Na verdade, o Day Clinic ou o Medical Center é uma evolução, deixar esse centro médico mais encorpado. Eu vou te dar um exemplo de que esses prédios, normalmente em volta dos grandes hospitais, justamente porque o médico quer estar perto, então na hora que você coloca ele no mesmo edifício, ele só vai andar de elevador. Mas esses prédios são prédios de escritório adaptados para o médico, para consultórios. Então ele pode ter um engenheiro, um advogado e um médico. O nosso prédio é só médico, é só saúde, não vou dizer que é só médico. Você tem o dentista, o fisioterapeuta, o fisiatra, o psicólogo, que são complementares ao mix. E o prédio é inteirinho hospitalar. Eu posso te dar um exemplo, no empreendimento nosso de Higienópolis, que está lá o Fleury, com uma unidade grande dele, como âncora, vamos dizer assim, tem no 7º ou 8º andar, um médico que tem o seu centro cirúrgico com sua sala de recuperação e com o seu quarto lá dentro. Por que ele permite? Porque no nosso prédio você pode ter gases, você tem pé direito suficiente para a Anvisa autorizar, os médicos têm alvará com funcionamento da sua atividade, coisa que em uma casa ele não consegue ter, porque a casa não preenche os quesitos que a Anvisa exige para ter procedimento. Então, todo dia acontece alguma coisa, principalmente em consultórios em casas, onde os médicos fazem alguns procedimentos que não dão certo, ele não tem recurso para deixar, para reverter.
o médico chama de intercorrência. Quando tem uma intercorrência que ele não tem uma UTI conjugada, ele perde o paciente. Tá? Então, você vê vários casos aí de lipo, de plásticas, que são feitas em consultórios que não estão preparados. Então, agora, como você mesmo disse, quer dizer, construir esse tipo de empreendimento ele requer um projeto especializado. Você até citou que você dentro da tua equipe tem um arquiteto, né? exatamente. Então você tem, imagina, a gente tem que levar em conta acesso de ambulância, elevador especial para maca, que não é um elevador normal, sala condizente com infraestrutura demandada por equipamentos médicos, tem equipamentos que pesam muito, exigem uma série de ligações, tem que ter gerador, etc. O que você destaca que deve ser levado em conta nesse tipo de projeto? E se existem fornecedores especializados, quero saber a minha pergunta, você já falou do arquiteto, mas também tem fornecedores que ajudam tem alguns nesse detalhes, começa no arquiteto, vai para os projetistas, tá? Instalações desse prédio são muito mais complexas. Por uma máquina de tomografia, né? Vou te citar um exemplo. Então, falando de uma ressonância que é mais pesada que a tomógrafo. A ressonância pesa 6, 7 toneladas. Tá? Então, o prédio tem que estar preparado para receber essa carga. Tá? Agora, independente disso, a ressonância não deve estar próxima à rede elétrica. E nós temos aqui um emaranhado de fios, quando chove cai metade, mas existem os postes e os fios. Então, esse empreendimento de Higienópolis, por exemplo, nós tomamos cuidado de enterrar os fios na frente, tá? Então não tem poste na frente. Se forem lá olhar, vocês vão ver, nós não conseguimos fazer isso em outros, mas lá conseguimos. Mas, eu vou te dar um detalhe. Essa ressonância precisa entrar, e normalmente ela é colocada nos fundos do prédio justamente para se afastar de qualquer interferência de eletricidade. Então ela pesa 7 toneladas, a laje é calculada para isso. Agora o pessoal esquece que o caminhão para colocar ela lá pesa 30. Tá? Então eu estou te falando um detalhe que nós temos que calcular um caminho para esse caminhão entrar que aguente essas e 30 poder toneladas. levantar e colocar. E outro detalhe, a fachada, aonde vai a ressonância, que a gente sabe isso de antemão, ela é reversível, ela desmonta e abre. Então você pode a qualquer momento trocar esse equipamento. Isso é difícil, inclusive em hospitais, porque tem muito hospital que tem a ressonância lá e não consegue tirar mais, porque ela está enclausurada. Nos nossos prédios a gente prevê isso, então tem essa parte da fachada que você abre e retira, troca, sem maiores problemas. Tá? Paredes de raio-x também, né? Tem uma série de peculiaridades. Questão elétrica. Iluminação de emergência, a carga, os geradores, por exemplo. Nós temos, o último feito em São Paulo foi na Joaquim Floriano, junto com o Sírio-Libanês. Nós temos 4 grupos geradores no prédio. Você fala, e o prédio tem 8.500 metros de área, não é um mega edifício. Mas por quê? Porque precisa. Então você tem um que funciona só para o centro cirúrgico, tem outro que funciona para o centro diagnóstico, tem outro que funciona para o prédio ficar funcionando todos os elevadores e todo o prédio não tem, ele funciona como um hospital. Tá? Então você fala, bom, 4 geradores no prédio? Sim, 4 geradores. Você pode visitar lá, vocês vão ver os 4 geradores que estão lá de stand-by. Quer dizer, você não pode prescindir de um equipamento desse. Tá? Agora, eu estive analisando as características dos empreendimentos que vocês andaram fazendo aí, e a gente percebeu que tem algumas características que vocês levam bastante em conta, eu queria que você comentasse. A primeira característica é a localização estratégica junto a bairros nobres. E segundo, são sempre parcerias com grandes empresas da área de saúde, que você chamou de âncoras aí, né? Como a Fleury Medicina Diagnóstica, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Hospital Sírio-Libanês. Essa é a receita do bolo, é o diferencial que garante o sucesso dos empreendimentos? Olha, nós não temos 2 bolos com a mesma receita. Tá? Então, você citou aqui alguns hospitais importantes, que realmente são entidades muito importantes para o empreendimento. A localização, você disse em bairros nobres, é muito em função do padrão do médico. O médico que vai para um complexo desse, ele está disposto a pagar um aluguel a mais ou um valor a mais do que um prédio normal
para ele se instalar lá dentro. Então, naturalmente, ele tem que estar próximo à sua clientela. Então, facilita a vida dele e do paciente que consegue pagar essa consulta e ele está num lugar desse. Quanto à receita do bolo, você tem, por exemplo, no prédio que nós temos no Rio de Janeiro, o âncora, vamos chamar assim, foi uma oncologia. Nós fizemos um bunker para radioterapia. No Rio de Janeiro não existia um serviço privado de nível para radioterapia. Parece brincadeira, mas é a realidade. Então, tinham serviços públicos bons, mas não existia serviço particular. Tinha gente que vinha para São Paulo para fazer radioterapia aqui, que aqui os grandes hospitais têm. Então, nós fizemos nesse complexo, que não é exatamente a mesma receita dos outros, mas lá, se você for visitar, você vai visitar o COI, que é o Centro Oncológico Integrado, foi montado pelo Dr. Nelson Tait na época, e lá tem um complexo funcionando isso. E onde tem oncologia, você tem que ter diagnóstico, porque assim que o paciente termina o seu tratamento, ou infusional ou radioterápico, ele tem que fazer exame para ver o que aconteceu. Então, você ter, junto com uma oncologia, um diagnóstico por imagem é fundamental. Então, aqui em São Paulo, você encontra isso só nos grandes hospitais. Então, agora vamos passar, vamos dizer assim, essas bandeiras, né, essas lojas âncora, que são os hospitais como o Sírio-Libanês, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ajudam também a criar aumentar, digamos, o potencial de venda, não só junto ao médico, como também na... O que acontece é que isso dá status para o empreendimento, tá? E sem contar que você facilita a vida deles. Porque o que a gente faz é basicamente um tailor-made. Nós fazemos isso de acordo com o projeto dele. Esse projeto é feito integrado, então a gente entrega o prédio de acordo com o que ele precisa, tá? E normalmente a gente deixa, eu chamo de áreas de colchão, para que eles possam crescer. E normalmente eles ocupam isso. Então a venda desse tipo de produto imobiliário ela é feita antes da construção necessariamente. Eu preciso saber quem serão os ocupantes para poder dimensionar o prédio e poder fazer o projeto de acordo com a necessidade desses ocupantes. A gente não começa um empreendimento. Primeiro, não é um empreendimento imobiliário. É uma das coisas que o pessoal confunde. É um empreendimento médico-hospitalar. Então, sem eu ter pelo menos 50% dos usuários contratados, eu não começo o prédio, tá? Então, é evidente que tem coisas que você pode acomodar durante a construção, mas basicamente o diagnóstico, o hospital tem que sair já contratado para que você faça exatamente o que eles precisam. Mas a pesquisa de terreno é feita antes. Quer dizer, vocês localizam o terreno ideal. Isso. E aí vocês dimensionam esse terreno e falam assim, aqui é possível criar um day clinic com essas características, e aí vocês vão ao mercado ofertar essa... Não vamos ao mercado. Nossos empreendimentos são normalmente dentro do grupo médico que começa junto conosco, é dali que isso é irradiado. O pessoal que não Como conhece... Como você mesmo contou, é só contar isso num congresso que já arruma os clientes. Eles já sabem que existe, mas o médico tem que ver para crer. Então, o primeiro empreendimento de São Paulo nós fizemos em Higienópolis, esse com o Fleury. Eu devo ter levado para conhecer o empreendimento funcionando na Bahia uns 25 médicos, mais ou menos. Eles foram até lá para conhecer. Eu posso te garantir o seguinte, os 25 que foram, voltaram e compraram. Tá? Eu imagino que fazer um empreendimento como esse deve ser meio que como um quebra-cabeça, né? Porque cada médico e cada empresa tem a sua peculiaridade, a sua necessidade. Então tem o ginecologista, tem, como você disse, o outro aparelho que é enorme e tal. Como é que é unificar tudo isso? Foi uma boa pergunta. Nós não temos andar tipo no prédio. A gente faz uma laje plana, é tudo drywall, e eu tenho shafts onde eu posso colocar os sanitários onde são necessários e não dentro de uma coluna como é num prédio comercial, tá? Então, você citou bem... A mobilidade do layout
praticamente total. É total. Por isso que eu consigo pegar um ginecologista, por exemplo, precisa de um sanitário em cada sala de exame. Tá? Eu consigo fazer isso a qualquer instante no prédio, pela mobilidade e características do nosso projeto. Você pega um oftalmo, ele precisa ter 7,5 metros para colocar o aparelho dele para você fazer a leitura. Hoje tem outros aparelhos mais novos, mas ele ainda usa. O ortopedista precisa ter um espaço de uns 10 metros, mais ou menos, para ele ver você andar. Então, esses detalhes eu coloco para eles no andar que ele escolheu. Então, eu consigo colocar isso fazendo com que eu atenda a necessidade dele e não ele ter que se adaptar ao prédio do jeito que ele está feito. Então, isso é um grande diferencial nosso. Dá trabalho? Dá, sim, senhora. Muito trabalho. Eu imagino. Porque, primeiro, o médico é muito exigente. E, segundo, de que cada um tem sua característica. Tá? Então, o prédio tem que prever uma sobrecarga, não só para os equipamentos de diagnóstico, mas também para o médico. Então, normalmente, eu tenho uma característica desses prédios serem como um AAA de escritórios, com uma sobrecarga da ordem de 450 a 500 quilos por metro quadrado. Ele consegue absorver, além do que ele foi, digamos, não precisa, ele consegue absorver 450 a 500 quilos a mais do que o... Um prédio normal, residencial, é 150 quilos. Um prédio comercial é 250 por metro quadrado. Nós fazemos 450. E, até hoje, que eu saiba, usamos uma vez isso. Foi um ortopedista em Florianópolis, no prédio nosso, que levou um raio-x que era do avô, do pai, não sei de quem, que pesava 3 toneladas para dentro do consultório dele. Então, se não tivesse uma capacidade dessa, foi resolvido com uma chapa de aço embaixo, colocado para distribuir a carga, e ele colocou o aparelho dele, que era do avô, do tio, sei lá de quem. Só complementando a minha pergunta, esse atender todas essas peculiaridades faz com que abra-se outros nichos para vocês, como, por exemplo, a indústria farmacêutica ou não? Isso não interessa? Não. Na realidade, o nosso trabalho é atender a classe médica. Okay. Tanto no lugar para ele fazer a sua cirurgia, quanto no lugar onde ele atende seu paciente no consultório. Acabamos nos especializando nisso. Esses empreendimentos são muito trabalhosos, tanto que nesses 20 anos nós fizemos 15. Nós estamos fazendo um agora em Londrina, que é um modelo um pouco diferente, porque nós estamos colocando um hospital geral junto. Então esse é o primeiro não, porque o de Florianópolis começou como Day Clinic. Os médicos donos do Day Clinic resolveram fazer um hospital geral. Não, no próprio prédio. Como a gente prevê uma sobrecarga grande, eles fizeram 2 andares a mais no prédio e colocaram uma CTI, uma UTI e um centro cirúrgico de alta complexidade e mais quartos. Então, esse modelo interessou muito ao pessoal de Londrina. Então, nós estamos com um grupo médico também que estava tentando fazer um empreendimento lá há 5, 6 anos. Nós fomos procurados por eles, falaram, veja se resolve a nossa equação. Então, nós estamos lá, acabamos de aprovar o projeto e vamos começar a fazer um empreendimento que é tal história. Cada empreendimento nosso é melhor que o anterior e pior que o próximo. Você citou aí, são 19 empreendimentos? São 15 empreendimentos, e você citou cidades como Florianópolis, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro. Vocês, obviamente, analisam demanda, né, a GBX, para identificar essas oportunidades no mercado brasileiro da área de saúde. Como é que vocês fazem inteligência de mercado? Que tipo de pesquisa você tem se utilizado? Primeiro a gente usa a Urban System para fornecer os dados básicos, macros da região. Então, o banco de dados dela não tem melhor no Brasil. Então, ela é parte das nossas ferramentas. E a outra ferramenta é o Conselho Regional de Medicina de cada um dos locais. Então, existe um número mínimo de médicos que comportam um empreendimento desse tipo.
Tá? Então, vai chegar o dia que a gente vai conseguir fazer de acordo com o próprio mercado. Mas hoje nós ainda estamos em grandes centros que têm um universo de médicos que se utilizam, que podem se utilizar. Quer dizer, o nosso mercado, você falou em fazer divulgação e ir para venda, nós temos o nome e endereço de todos os potenciais compradores. Então, eu não preciso... Trabalho extremamente assertivo, É, né? Você fala muito, com quem pode e quer comprar. Né? E um médico indica o outro, invariavelmente. Agora, esse aí é um segmento de bola de neve, né? Quer dizer, conforme você vai fazendo 1, 2, 3, quando você vai adquirindo uma reputação no mercado, a própria sociedade médica, vamos dizer assim, começa a lhe procurar, como foi o caso de Londrina. Exatamente. Você fala assim, olha, nós sabemos que vocês são especialistas nisso, nós queremos fazer aqui. Então isso também já começa a gerar uma demanda ativa. É verdade, é verdade, é verdade. O médico conhece o nosso trabalho, ele já foi, já operou, já viu. Nós tivemos uma surpresa grande e agradável em Londrina, que a maior parte dos, hoje, parceiros nossos de lá, que é a Ultramed, um grupo de cirurgiões que estão juntos, eles já tinham ou operado ou conhecido algum empreendimento nosso. Então... Agora, como é que funciona a estruturação financeira e os investimentos necessários para desenvolver empreendimentos desse tipo? Aí é uma parte de engenharia financeira. Cada caso é um caso ou existe um padrão? Não tem padrão. Quer dizer, nós... O prédio do Rio de Janeiro foi o primeiro que nós fizemos 100% locado. Então lá não houve... É propriedade da GBX e vocês locaram? Não, não é da GBX, porque ali na GBX nós éramos sócios minoritários. O sócio majoritário era o Ike Batista, na época dele, bem. Ele comprou... Na época ele era realmente milionário? Ele comprou nossa participação e ele ficou sozinho. Tá? Então nós montamos, entregamos funcionando. E eu tive com ele alguns meses atrás, ele falou, olha, esse é o único empreendimento que não me dá trabalho e que me dá receita sem dor de cabeça. Precisamos colocar um depoimento desse no site deles. Com tanto problema que ele tem, né? É verdade, ele falou, não, esse é o único que não me dá... Eu escutei dele isso, tá certo? E eu acredito mesmo que o médico, nesses quase 20 anos aí, e mais de 1000 médicos que fizeram negócio conosco, nós nunca tivemos um caso de inadimplência. Tá? O médico é muito preocupado com isso, ele não dá o passo maior que a perna. É muito sério. Muito. Vai da própria formação dele. Você não vai em nenhum médico caloteiro, né? Salvo o Abdel Maci. Mas ele sempre pagou as despesas. Salvo desonrosas exceções, né? Salvo desonrosas exceções. Tá certo, mas nessa parte realmente o médico não dá problema. Então, no caso do Rio, por exemplo, foi locação, mas normalmente vocês vendem. Mas existe um investimento inicial na aquisição de terreno, de desenvolvimento de talvez anteprojetos e tal. Isso é bancado por vocês? Esse a gente banca, tá certo, sempre. E depois a gente encontra uma engenharia financeira para equacionar. Tá? E ao contrário da estrutura, vamos dizer assim, tradicional do mercado imobiliário, onde você tem incorporadora, construtora e comercializadora, no caso de vocês, por exemplo, não tem comercializadora. Não. É vocês mesmos que comercializam. Somos nós mesmos. E a construção é feita por terceiros ou vocês têm alguma Não, é empresa? terceiro, tem uma empresa também faz parte do nosso... Já viram um parceiro? Já virou um parceiro que começou na Bahia conosco. É o Maurício Pitangueira, que é da Consplan. Ele, desses 15, ele fez 12, 11. Alguns que nós não fizemos com ele por junções do próprio mercado local. De cada caso, né? Não foi bom para nós. Ele deu mais trabalho do que seria o normal, porque ele já sabe como fazer. E principalmente essa obra que eu chamo de personalização dos andares para atender o médico. Isso é um trabalho muito específico. Né? Agora, você percebe regionalidades dentro do Brasil, ou seja, características que se aplicam num determinado estado e que não funcionam em outro? Olha, na área da medicina é muito pequena essa diferença. Viu? As necessidades do médico, os equipamentos são praticamente os mesmos. Tá?
tem, evidentemente, suas características regionais. Vou te citar um exemplo, nós sempre fazemos os prédios com um excedente de vagas de garagem, que a gente sabe que um médico faz 10 consultas em média por dia. E, principalmente o brasileiro, se você puser pediatra, foge da curva, mas normalmente vai o paciente mais um acompanhante. Então, se pegar um empreendimento nosso, em média, tem 200 consultórios, ou seja, 200 médicos. Cada um tem 10 consultas. Se ele leva 2 pessoas, são 10, 2.000, 4.000 pessoas que vão entrar no prédio e vão de automóvel. Então, nós normalmente fazemos alguma coisa que nenhuma prefeitura entende porque que a gente faz tanta garagem. Mas se você for em qualquer hospital aqui de São Paulo, vai no Einstein, no Sírio, no Oswaldo Cruz, e larga teu carro e vê quanto tempo demora para voltar. Bastante. Porque eles estão quebrando o galho, porque eles não têm vaga suficiente para o número de pessoas que vão lá. Então, o estacionamento do Hospital Einstein é difícil de você entrar, você demora para entrar, e depois quando você vai retirar seu carro, às vezes você fica 15, 20, 30 minutos esperando até que o carro... Isso porque os manobristas são ágeis. E eles acabaram de fazer um prédio novo. Outro dimensionamento que eles não acertam também é dos elevadores. Então, nossos prédios, os últimos, tem o cálculo técnico de tráfego. Então, um prédio de, vamos dizer, 15 andares com 400, 500 metros de laje seria atendido por 4 elevadores. Nós fazemos 4, quer dizer, o N, que é obrigatório, mais 2 e mais 1. Então, a gente quase dobra o número de elevadores para atender a demanda desse público que está o dia inteiro andando. Não adianta você aumentar a velocidade do elevador se ele para em todo andar. Então, o primeiro prédio nós erramos. E nesse tipo de empreendimento, eles param muito, né? Porque muita gente, muitos andares. Exato, cada um para num andar. O elevador de ultra velocidade não resolve nada. Pega o elevador do Sírio, volto a te falar, você vê, você fica 10 minutos para subir no Sírio. Agora, você tocou numa questão importante que é dos estacionamentos. Você tem durante esse processo todo de implantação, alguma restrição com relação aos estacionamentos com a prefeitura? Como é que é essa conversa? Olha, porque a gente sabe que nós aqui mesmo no Urbanville, a gente tem comentado muito essa questão da prefeitura limitar algumas questões de estacionamento. Estava querendo tirar o número de estacionamentos. Se escutou, né? Uhum. Graças a Deus não passou essa redução de estacionamento. Tá? Porque, por exemplo, Nova York, Manhattan, o prédio que não tem estacionamento, você pode subir mais, você ganha coeficiente. Porque não querem que você vá de carro para Manhattan, mas lá tem 30 linhas de metrô que atende uma ilha que é do tamanho dos nossos jardins. Então, é evidente que lá eles têm como fazer isso. Você fazer isso no Brasil, quer dizer, você proibir estacionamento, porque você tem uma linha de ônibus, um corredor ou mesmo uma linha de metrô. Não tem sentido. Tá? E a gente sabe que esse estacionamento é fundamental para o nosso complexo. Fora que muitas vezes as pessoas que se dirigem a esses centros médicos são pessoas que estão debilitadas fisicamente, estão fazendo exames ou estão saindo no procedimento aí operatório. entra outro problema. Quer dizer, se você não tiver um valet, nossos prédios não têm soleira na entrada. Tem cadeiras de roda sempre na portaria, para justamente facilitar esse acesso. E o valet em nível para que a pessoa não precise de 3 para deixar um paciente. Porque você precisaria ter um para acompanhar o paciente e outro para levar o carro. E a maior parte das clínicas hoje não tem estacionamento para o paciente. A maior parte. Muito bem, o Urbanville de hoje está entrevistando o Fábio Navarras, membro do Conselho da GBX Capital. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria te pedir, Fábio, uma análise de futuro. Como é que você vê esse mercado? Quais são as perspectivas? Como é que vocês se encontram? Otimistas, realistas, ano de 2015, os próximos 5 anos? Aí, como é que você está vendo esse mercado que a gente está conversando?
Olha, esse mercado médico é um mercado muito específico. Para você ter uma ideia, em 2008, 2009, na grande crise lá americana, o país entrou em recessão, os serviços médicos cresceram 10%. Então, infelizmente ou felizmente, nosso produto é um produto de crise. Então, você vai demandar mais serviços médicos quanto pior tiver a situação do país. O pessoal fica mais nervoso, passa mais mal, fica mais doente. Exatamente. Sendo bem simples e direto, é isso que acontece. Você fica doente quando você está com uma situação difícil, quando você está passando maus bocados. E o Brasil não vai passar por bons bocados, vamos dizer, não vai ter um céu de brigadeiro nos próximos anos. Com certeza vai ser um mercado bom para a área médica. Eu não gostaria que fosse assim, porque o nosso mercado cresce, estando bom ou estando ruim, isso que eu quero dizer. Então, a medicina cresce nos Estados Unidos 10% ao ano, independente, com crise ou sem crise. E no Brasil é a mesma coisa, não existem estatísticas, mas a gente sabe que o serviço cresce 10% ao ano aqui também, independente do que aconteça com o país. Maravilha. Agora a Sandra Lanza vai apresentar para nós o resultado da nossa enquete e comentar aqui com o nosso convidado. Olha que interessante o resultado da nossa enquete. A pergunta que a gente fez foi: você acredita que nichos de mercado, como medical centers, são a nova fronteira de expansão do mercado imobiliário? 27% disseram sim, o retorno é maior pela inovação. 33% disseram não. Casas, apartamentos e escritórios serão sempre o grande filão. E a maioria, 40%, dizem em termos, pois a diferenciação será a regra para todos os segmentos. O pessoal ainda está procurando ainda inovação, ainda de alguma forma, né? Reflete isso um pouquinho, o resultado? Na realidade, o nosso segmento é um nicho de mercado. Não dá para comparar com o residencial e comercial. Enquanto o comercial e o residencial são 95% do mercado, o nosso não chega a 5%. Tá? Contando isso, incluindo hospitais sendo construídos. Quer dizer, a área da saúde é pequena, deveria ser maior, mas não é, não. Mas há possibilidade de crescimento, como você diz, ela vem crescendo sempre, o crescimento dela é constante. Nós temos um erro de base, que é o hospital do Estado, que são gastas verbas enormes para montar o hospital e depois não tem verba para manter o que está lá dentro. Uma ressonância precisa trocar o gás que refrigera de tantas em tantas horas. Todos os hospitais, ou a grande maioria dos hospitais estatais, estão com as ressonâncias quebradas ou paradas, porque não é feita essa manutenção, porque precisa de licitação, que demora não sei quanto tempo, né? E o aparelho quebra, o aparelho não funciona. Então não adianta você equipar, nós teríamos que ter vamos dizer, uma integração, o PPP aí, entre o privado e o público, para tocar de uma maneira mais adequada esses hospitais. Nós temos grandes exemplos de hospitais públicos que funcionam de uma maneira fantástica. O Hospital das Clínicas, o INCOR, o Hospital do Rim, que pouca gente conhece, mas é um hospital público que, como ele é gerido por uma fundação, ele tem as características de um hospital privado e atende todo mundo. Então ele funciona de uma maneira, quer dizer, o doutor José Medina, que é o titular do Hospital do Rim, ele é o recordista mundial de transplantes de rim. Ele já fez 11 mil. O Hospital do Rim foi montado para fazer um transplante por dia. Ele, o ano passado, fez 1000 transplantes, ele fez 3 por dia. A gente tem gente muito competente nessa área no Brasil, falta, como sempre, o governo não atrapalhar. Sandra Lanza vai contar para nós quem é o entrevistado da nossa próxima edição do UrbanView. Não perca o próximo UrbanView, que receberá André Luiz Fructuoso, diretor superintendente da Algar, para falar sobre o projeto de sucesso Granja Marileusa. Te aguardamos na próxima quarta-feira, dia 21 de janeiro, às 17 horas, aqui no UrbanView.
Para participar é só você acessar o site da AltV, www.altv.com.br, às 17 horas. Até lá! Muito bem, o UrbanView de hoje entrevistou aqui o membro do conselho da GBX Capital, Fábio Navarra, sobre o tema Day Clinics e Medical Centers, como é o mercado dos novos empreendimentos médicos que estão criando o conceito de shopping da saúde. Fábio, o tema foi recuperado aqui para ver que realmente você nos explicou tudo sobre o assunto e nos deu uma aula. E ficamos, mais uma vez, muito bem informados do que acontece nesse setor que a gente conhecia só de longe, né, Sandra? Verdade, parabéns, viu, Fábio? Muito, você continua muito com muito obrigado. sucesso, ajudando muita gente. E nós estamos estudando um em Uberlândia no próximo convidado seu, viu? Olha aí que Nós legal, estamos estudando que coincidência. lá tem mercado, tem local, o local é muito bom, já estive lá. Tá vendo mais um motivo para você vir ficar com a gente semana que vem, então. Maravilha. Então, agradeço muito a presença sua, Fábio, aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma Esperamos estar satisfação. juntos numa próxima oportunidade. Nós voltamos quarta-feira que vem, então, às 17 horas, ao vivo, com mais uma edição do UrbanView. Até lá.